Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da Semana da Jardinista Amadora. Eu sou a Suzy, arquiteta e paisagista há 35 anos, e nesta série de aulas você está aprendendo o caminho seguro e confortável para criar o jardim dos seus sonhos. Mesmo que você seja um iniciante, nunca tenha feito um jardim antes e não saiba nada de plantas nem de flores. E na aula de hoje você vai descobrir quais os segredos para se tornar uma jardinista realizada com o seu próprio jardim de sonhos. Na primeira aula você aprendeu sobre um método que desenvolvi para ajudar pessoas comuns a criar o seu próprio jardim de sonhos. Eu também falei sobre 6 erros clássicos que jardinistas amadores cometem no seu jardim e que geram frustração, desperdício e deixam o espaço desarmônico e incorreto. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, peço para que você pare esse vídeo e assista primeiro a aula 1, para conseguir entender o que não fazer inicialmente, quando o assunto é criar um jardim bonito e funcional. É sério, se você não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que saia desse vídeo e vá para a aula 1. Sinceramente, foi a melhor aula que eu fiz e selecionei cuidadosamente erros comuns que as pessoas cometem e que irá te fazer economizar dinheiro, tempo, evitar histórias de frustrações com ações inconvenientes para o seu jardim. Nós estamos com centenas de pessoas inscritas nesta semana, querendo colocar a mão na massa e criar o seu próprio jardim de sonho. E eu quero aproveitar para agradecer as mensagens que recebi e o comprometimento até aqui. A quantidade de pessoas que assistiu a aula 1 superou todas as minhas expectativas. E muito obrigada por todas as mensagens que eu recebi. É muito importante saber que esse conteúdo está sendo útil para você e que você está comprometida com esta jornada. É muito bom ver tanta gente comprometida e é isso que me dá energia para fazer essas aulas para vocês aqui nesse tipo de evento. O tema de hoje é a base para conquistar o jardim de sonho. Essa base possui 3 pilares que você precisa aplicar para criar o seu lindo jardim de forma segura e confortável. Anota aí no seu caderninho. Pilar número 1, estrela guia. Gente, cada jardim tem uma estrela guia que faz a regência da aparência do jardim, que define tudo que será colocado nele. E o que é essa estrela guia? É você dar voz às suas preferências. Buscar entender o que faz mais sentido para você em um jardim e, a partir disso, definir o seu estilo, objetivo e a aparência geral do que será o seu espaço verde. Quando você assume que é a estrela guia que direciona os acontecimentos do seu jardim, você traz para o seu espaço os elementos definidores do conteúdo e da personalidade dele. Assim você define os benefícios que a sua personalidade vai atribuir ao seu jardim. E quais são esses benefícios? Personalização. A estrela guia garante que o jardim seja uma extensão da personalidade e dos gostos do seu criador. No caso, você.
Quando você planeja um jardim com base em suas preferências e necessidades, ele se torna um lugar de verdadeira satisfação e bem-estar, refletindo sua identidade de maneira única. E isso leva a outro benefício de importância nesse pilar de criação do jardim: satisfação pessoal e funcionalidade. Veja bem, um jardim que atende às suas preferências e exigências de beleza e necessidades funcionais será também diferente dos outros. Ao seguir suas próprias vontades, você cria um espaço que é funcional e esteticamente agradável para você, sem depender de opiniões externas que podem não corresponder aos seus desejos. O outro benefício deste pilar é flexibilidade e adaptação. Fazendo este exercício de identificar estilos e preferências e se deixar levar por suas vontades, você tem a liberdade de adaptar e modificar o seu jardim conforme as suas necessidades e desejos mudam ao longo do tempo. Por exemplo, esse meu exercício de seguir a minha estrela guia, identifiquei que o meu perfil para jardim é colecionador. Então, este meu jardim é de coleção. Eu gosto de ter muitas plantas diferentes. Então, organizei o meu jardim de modo que diferentes espécies vegetais pudessem conviver harmonicamente nele. E de modo que eu pudesse, de tempos em tempos, introduzir novas espécies e até mesmo substituir plantas, trocar de lugar. Entenda algo importante. O jardim solar é personalizado segundo o perfil de cada pessoa que deseja plantar. Sua estrela guia particular. No meu caso, é um jardim de coleção ou um jardim de colecionador. Esse é o meu jardim interno. De tempos em tempos, eu coloco outras plantas, troco tudo. E você me pergunta, isso pode? Claro que pode. Eu sou a estrela guia dele, lembra? Então, plantei herbáceas. Por quê? Porque são plantas que aceitam transplante numa boa. Então, você pode querer saber por qual motivo decidi isso. Simples. Esse jardim fica dentro da minha casa. Então, fico vendo ele todo dia, toda hora. Aliás, fazendo um parêntese, se lembra do erro da paisagem perdida que comentei na aula 1 e a importância de não cometê-lo? Esse é um exemplo do benefício de não ter este erro, percebe? Mas voltando aqui, como comentei, esse jardim fica dentro da minha casa. Então, fico vendo ele todo dia, toda hora. E às vezes me dá vontade de modificar as cores, os tamanhos, sei lá por qual motivo. Talvez diversão mesmo. Então, mudo todas as plantas de lugar. Mas esse é o meu jeito delicado de ser, entende? E se o nosso jardim é um território à mercê do nosso gênio, com isso eu consigo ter de tempos em tempos essa flexibilidade de mudar no visual. Mas se você me perguntar se eu faço mudanças radicais em todo o meu jardim, eu vou afirmar que não. Só nesse jardim interno mesmo. É o meu território de diversão e inovação, para que de tempos em tempos eu quebre a monotonia do ambiente.
Por quê? Porque esse é meu estilo. Eu sou a estrela guia de tudo que acontece nele. Cada caso é um caso, gente. As estrelas guias dos jardins são muito diferentes em gostos e necessidades. Por isso, cada jardim será alinhado com a personalidade da sua própria estrela guia, levando ao próximo benefício deste pilar: originalidade. Concorda comigo que cada pessoa tem um gosto único? E isso se reflete no jardim também. Seja lá qual for o elemento funcional do seu jardim, é um jardim de meditação, um espaço minimalista, um ambiente de diversão para crianças, o seu jardim será original e exclusivo, adaptado ao seu gênio criativo. Essa exclusividade não só torna o jardim especial para você, mas também impressiona os visitantes, destacando a originalidade e a criatividade do seu criador. Além disso, e não menos importante, a estrela guia trará como outro relevante benefício clareza e propósito. Quando você sabe exatamente o que deseja, você consegue criar uma imagem de contexto do seu espaço verde, e isso traz uma maior precisão ao executar essa ideia geral, garantindo um resultado final plenamente satisfatório. Assim, podemos evitar frustrações e a sensação de que algo está faltando ou está fora do lugar. A estrela guia é essencial para garantir que o jardim seja um reflexo verdadeiro de quem a cria e cuida. Esse pilar permite personalização, funcionalidade, flexibilidade, originalidade e uma clara definição de propósito. Investir tempo em entender e aplicar o conceito da estrela guia é a chave para criar um jardim que não só atenda às suas necessidades, mas também traga alegria, diversão, realização contínua em relação ao jardim. Pilar número 2: conhecimento de plantas. Para transformar o seu espaço verde em um verdadeiro oásis, o segundo pilar essencial é o conhecimento básico das plantas que você quer utilizar. Entender as características e necessidades e comportamentos das plantas que você pretende incluir no seu jardim é fundamental para o sucesso na criação dos seus ambientes ajardinados. Aqui estão os motivos pelos quais esse conhecimento é crucial. Escolha adequada das plantas. Conhecer as plantas permite que você selecione as espécies mais adequadas para o seu ambiente e clima. Algumas plantas prosperam em áreas ensolaradas, enquanto outras preferem sombras. Sem essa informação, você corre o risco de escolher plantas que não se adaptam ao seu jardim, resultando em frustração e desperdício de recursos, como te mostrei em alguns casos lá na aula 1. Então, um bom conhecimento sobre plantas garante que você faça escolhas acertadas desde o início, porque depois de comprar suas plantas, de plantá-las, fica muito difícil ter que refazer e ainda pagar dobrado pelo mesmo serviço. Próximo motivo: saúde e crescimento das plantas. Cada planta tem suas próprias necessidades de água, solo, nutrientes e cuidados. Compreender essas necessidades
ajuda a garantir que suas plantas cresçam saudáveis e vigorosas. Um jardim bem cuidado, com plantas em pleno crescimento, não só é mais bonito, mas também mais resistente a pragas e doenças. Conhecimento de plantas é a chave para um jardim sustentável e duradouro. Mais um motivo importante: composição estética. Com um bom entendimento das plantas, você pode criar um jardim esteticamente agradável, onde cada planta tem o seu lugar e contribui para a composição geral. Saber como as plantas crescem, suas cores, texturas e formas ajuda a planejar uma composição que seja visualmente atraente e equilibrada. Esse conhecimento sobre as plantas ajudará no próximo motivo, que é planejamento de manutenção. Ao conhecer as plantas, você poderá planejar a manutenção do seu jardim de maneira eficiente. Algumas plantas requerem podas regulares, enquanto outras precisam de fertilização específica em determinada época do ano. Saber dessas necessidades ajuda a evitar surpresas e utilizar manutenção adequada para mantê-lo sempre bonito e saudável. Além disso, saber sobre plantas ajudará no motivo seguinte: economia de recursos. Investir no conhecimento de plantas também traz economia de recursos. Plantas mal escolhidas ou mal cuidadas podem morrer rapidamente, resultando em gastos adicionais para substituí-las. Gente, conhecer as plantas é essencial para criar um jardim que seja bonito, saudável e sustentável. Percebem a correlação entre um motivo e outro? Esse conhecimento permite fazer escolhas adequadas, planejar a manutenção correta, garantir a compatibilidade entre as espécies e criar um design harmonioso e evitar desperdício. Não tem como ter um jardim cheio de personalidade e bonito sem conhecer planta. Não tem. Então vamos para o nosso terceiro pilar, base para você criar o seu jardim dos sonhos. Pilar número 3. Organização e distribuição dos ambientes. Agora atenção aqui, gente. A organização e a distribuição dos ambientes é a cereja do bolo do processo de criação do jardim. Presta atenção. E é de extrema importância porque faz parte de todo esse contexto criativo. Veja bem, a sua estrela guia trouxe a aparência geral desse jardim, conforme o tipo que mais te agradou, e serviu de abrigo para todas as atividades que você desejou realizar. Então, você já criou a imagem mental do seu jardim e já definiu o propósito e a função dele. Em seguida, você vai fazer o quê? Adquirindo conhecimento sobre vegetação, definiu as plantas adequadas que irão compor o seu espaço jardinado. Então, agora, o próximo passo é aterrissar isso com uma organização mapeada de todos os elementos que comporão o seu jardim. E eu vou te dar agora 5 motivos para você organizar
a distribuição dos ambientes. Aproveitamento de espaço. Organizar corretamente a disposição das plantas e elementos do jardim permite que você maximize o uso do espaço disponível. Evita áreas desperdiçadas, aqueles espaços que sobram, que ficam totalmente ociosos, sem serventia nenhuma. E cria um ambiente equilibrado e bem distribuído. Outro motivo: acesso e funcionalidade. Uma boa organização do ambiente leva em conta a acessibilidade e a funcionalidade do jardim. Isso melhora a usabilidade do espaço e facilita a manutenção e o cuidado com as plantas. Além disso, te ajuda no item harmonia e estética. A disposição adequada das plantas e elementos decorativos contribui para a harmonia visual do jardim. Um layout bem planejado cria uma composição esteticamente agradável, onde cada planta e objeto decorativo se complementam. Isso resulta em um jardim bonito e convidativo, proporcionando prazer e relaxamento aos seus usuários. Outro motivo importante da organização e planejamento do ambiente para evitar situações relatadas na aula 1 em O Gigante em Vaso Pequeno, lembra? Pois é. Então, o outro motivo é prevenção de conflitos e problemas futuros. Uma organização bem planejada evita os problemas futuros, como plantas crescendo em locais inadequados, raízes danificando a estrutura ou falta de espaço para o desenvolvimento das plantas. Considerando o crescimento e a expansão das plantas desde o início, você pode prevenir esses problemas e garantir que o seu jardim se mantenha bonito e funcional ao longo do tempo. E por fim, ao organizar o seu ambiente de jardim, você melhora a experiência e o bem-estar. Um jardim bem organizado e planejado proporciona uma experiência mais agradável e aumenta o bem-estar dos seus usuários. Ambientes bem distribuídos criam um espaço onde pessoas podem desfrutar de momentos de tranquilidade e conexão com a natureza. A importância do pilar número 3, organização e distribuição dos ambientes, em resumo, organizar a disposição das plantas e escolher a infraestrutura adequada são passos essenciais para criar um jardim funcional, estético e sustentável de forma segura. Isso irá permitir o uso inteligente do seu espaço, garantir o fluxo natural e acessos, além de criar uma composição harmônica, aproveitando as condições ambientais. Além disso, uma boa organização evita problemas futuros e melhora significativamente a experiência e o bem-estar dos usuários. Investir tempo e esforço na organização e disposição do ambiente é a chave para transformar seu jardim em um espaço verde dos seus sonhos. Percebem como um pilar leva a outro e todos eles fazem parte de um plano de jardim? Ao aplicar esses 3 pilares na ordem que coloquei, o resultado final é um projeto do seu jardim. Olha a mágica! Um projeto que foi feito de forma segura, porque você realizou
todas as considerações devidas para prever e prevenir erros básicos. E confortável, afinal você está criando de acordo com a sua preferência e gosto. Quando a gente faz aquilo que gosta, é gostoso, divertido, vira um passatempo predileto. O que quero deixar bem claro é que o segredo do Jardim do Sonho está no seu planejamento cuidadosamente elaborado, seguindo estes pilares, onde cada parte do seu jardim tem uma função e um objetivo. A partir do momento que você tem este planejamento ou o projeto de jardim, a sua execução é uma consequência. Afinal, tudo já foi pensado, não tem erro. Gostou? Faz sentido para você? E olha, esse é o máximo que eu consegui compilar para você, sabendo da limitação de tempo que nós temos aqui. Eu sei que algum de vocês gostaria de se aprofundar mais em todo esse conteúdo. E se esse é o seu caso, eu tenho a solução, que é o método Jardim Solar. E sim, eu vou abrir as inscrições. No próximo episódio, eu vou dar mais detalhes. Porém, neste momento, quero que você internalize bem o conteúdo dessas duas aulas e comece a colocar em prática no seu jardim, combinado? Na aula de hoje, eu te mostrei os pilares para criar o seu jardim de sonho de forma segura e confortável. Nesse momento, você tem conhecimento do que não fazer em um jardim e o que fazer para criar o jardim de sonho. Na próxima aula, vou tirar as dúvidas que tenho recebido e te mostrar o passo a passo de como conquistar o seu sonho de jardim. Agora, quero que você escreva aqui qual desses 3 pilares você já sabia e o que pareceu uma super novidade para você. Escreva, porque adoro responder os comentários. Um super abraço e te encontro na próxima aula.